todo o Brasil que me assiste agora nesse exato momento. Graças a Deus, né? Estamos aqui para fazer menção do nome do Senhor. E só um minutinho, como sempre, tem sempre um errinho para ao vivo. Peraí, já volto. Pronto, já voltei. Bom, meus irmãos, hoje eu quero trazer para vocês um ensino muito forte, muito tremendo, ensino que vai colocar vocês realmente num jogo de situações extremas, né? Hoje nós vamos falar sobre algo que você, às vezes em casa, nunca ouviu e no Evangelho também nunca ouviu falar. Hoje eu vou falar sobre uma sensibilidade que não é humana, uma sensibilidade que não é normal, né? Ela é anormal e é um mundo, né, totalmente distinto do nosso mundo real. Hoje eu quero falar para vocês o porquê que muitos perecem e porquê que muitos se afastam deste mundo, porque que o diabo não quer que você conheça esse mundo. Hoje eu vou falar sobre o segundo mundo. O primeiro mundo é esse. Você está me vendo, você come, você bebe, você trabalha, você tem seus filhos. O segundo mundo é o mundo metafísico, né? Aquele que um mundo distinto entre o físico e aquilo que é retórica, né? Da maldade dos homens, onde tem a ciência e tal. E o mundo espiritual, que é o segundo mundo. Esse metafísico eu não coloco como um segundo mundo, mas coloco agora o mundo espiritual como segundo mundo. E eu vou explicar para vocês, se tem uma coisa que está acontecendo nesses últimos dias, é essa situação que hoje nós vamos abordar. Que muitos estão perecendo, não conseguem mais orar, não conseguem mais jejuar, não conseguem mais lutar, não conseguem mais viver, não conseguem mais chorar na presença de Deus, não conseguem mais ter vontade de ler Bíblia. E por que isso? Né? O que está acontecendo com a terra? O que está acontecendo comigo, com você, com a igreja do Senhor? O que está acontecendo? Alguém tem uma resposta? O que está acontecendo? Nós vamos, dentro da palavra de Deus, né, trilhar esse caminho e nós vamos aprender um pouquinho mais desse segundo mundo, não do metafísico, mas aquele que transforma o metafísico, aquele espiritual, onde muitos só falam, o mundo espiritual não é brincadeira, mas explica o que é o mundo espiritual. Muitas pessoas, o mundo espiritual não é brincadeira, mas explica o que ele é. Você conhece ele, você vive. Para você falar do mundo espiritual, você tem que viver dentro dele. E para viver dentro dele tem que ser espírito, né? Tem que estar num corpo espiritual, tem que viver em espírito, andar em espírito. Então, não é tão fácil entender este mundo. Mas se você que ainda está em casa, vai entender o que está acontecendo e por que muitos estão a se perder com este mundo. Igreja, primeiramente, eu queria agradecer a Deus por esse momento e dizer que estou com muito sono aqui, 11 horas da noite, bem cansado, mas estou aqui para fazer aquilo que Deus me mandou fazer. Independente o fim que vai tomar isso, eu preciso continuar com o meu chamado, com aquilo que Deus me deu, que foi a sabedoria para ensinar. Bom, queria que vocês abrissem comigo, sem perca de tempo. Amém? Vai dando like no vídeo, vai compartilhando. Tem muita gente ainda que não recebeu a notificação. Tá certo? Abre comigo a Bíblia Sagrada. Vocês vão amar esse ensino vai ser muito forte. Vamos ler a palavra de Deus na Bíblia Sagrada em livro de Joel, capítulo 3, versículo 12 ao 13. Está escrito assim a palavra de Deus: Despertem-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a colheita. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, os vasos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Irmãos, é uma profecia de juízo que vem da parte de Deus para uma nação perdida, arrogante, hipócrita, prostituta, adúltera e que tem malícia em seus cultos, pois o culto não é para Deus, o culto é para Baal, Balaíns, Astarote. É uma relação difícil. Mas o que está aqui que chama atenção não é sobre a condenação da profecia. O que chama atenção nesse versículo é sobre que Deus está falando algo que a gente não está vendo. Ele está falando que vai lançar foice, porque já está madura. Mas espera aí,
que vinha é essa? Se tem foice, se tem fruta, é porque tem colheita. Ou se tem fruta para colher, é porque um dia teve a semeadura. Porque nós passamos pelo processo da semeadura e depois da colheita, que chama-se a ceifa. Então, o que quer dizer isso aqui? Deus está falando que ele é o agricultor, ou o jardineiro, como diz João 14, se eu não me engano, onde Jesus diz que ele irá buscar, né, e cortar. João Batista também anunciava sobre esse machado que está do lado da árvore, que ninguém conhece, ninguém sabe de onde que é esse machado, ninguém entende que árvore é essa, mas ele falou que está do lado da árvore, mas ninguém é visível, né? Jesus ele começou a dizer que o reino de Deus não é visível, nem ele ali, nem ele aqui, né? E quando dizer que viu ele, pode ser que anátema, porque não se vê o reino dos céus. Então, o que Deus sempre nos alertou na Bíblia? O que Deus sempre falou conosco na Bíblia Sagrada? O que ele sempre nos alertou? Ele nos alertou sobre esta tal de vinha. Da onde, irmãos, aonde é essa vinha? Jesus olhou e disse, olha só, ah lá, vocês não estão vendo? Os campos estão brancos, mas poucos são ceifeiros. Quem sabe os discípulos falaram, mas cadê esse campo? Onde que fica esse campo? Esse campo, meus irmãos, ele fica num campo espiritual, né? Quando Jesus também, em uma afirmação, né, ele está falando sobre que um dia o semeador se vai semear, e algumas sementes caíram no caminho. Então, quem sabe, alguém se fosse olhar para os olhos naturais, iam dizer para Jesus, mas que caminho é esse? Aonde caiu essa semente? Em que lugar que o senhor está falando? Em que lugar que foi passada essa semente? Então, era espiritual, ao ponto que em João 4, né, Jesus ele está anunciando, dizendo, olha, é necessário que um homem nasça de novo. Nicodemos, um homem que conhecia a Torá inteira, um grande chefe, um mestre em Israel, ele começou a dizer, mas o que ele está falando? Aí, a chegar no meio da entardecer, ele bate na porta. Jesus, o senhor está aí? Sim. Pois não, Nicodemos. O que o senhor falava aquela tarde? Eu não consegui entender. Então, nós temos visto que esse projeto de entendimento entre o espírito e a natureza humana, entre a parábola da terra para dimensar a parábola do espírito, elas andam em conjunto. Nós temos que analisar também que um dia também aconteceu o inverso, tá certo? Aí você perguntará, mas que hora que aconteceu o inverso? Foi uma vez, sempre Jesus pegava a parábola da terra para falar sobre o céu, né? Mas teve um tempo que Deus pegou o céu para falar da terra. E alguém sabe onde fica isso? Alguém sabe onde está escrito isso? Alguém? Ninguém sabe? Um dia Deus fez parábola da terra lá no céu. Não sabe? Quem quer saber, diga eu quero saber. Então, se você quer saber, eu vou falar. Todavia, Jesus pegou a parábola da terra para trazer o céu. Mas agora teve um momento que Deus tirou do céu e trouxe na terra. E onde foi? Foi quando Deus estava triste, Deus estava angustiado, Deus estava choroso no céu e chamou Oséias para casar com a prostituta, para fazer com que Oséias entendesse o que ele estava sentindo. Então Deus fez uma parábola em cima de Oséias, para ele entender o céu. É muito forte esse ensino, eu vou embora. É por isso que eu falo para vocês, eu tenho que ir embora, é muito forte, é impressionante. Olha só isso, que lindo. Então, a parábola que Deus chamou Oséias, né? Ele trouxe para Oséias dizendo, olha o que o céu está acontecendo, olha o que está acontecendo comigo. Casa com uma mulher adúltera, ele casou com Gomer, e aí é uma mulher de muitas prostituições. Então, Deus mostrou para Oséias, olha só, o que você está passando é o que eu estou passando. Então, foi a única maneira de Deus mostrar para Oséias o que o céu passava, o que ele sentia, o que era determinante para que ele entendesse que a terra precisava entender a Deus, não somente Deus entender a terra. E é o que nós vemos na Bíblia Sagrada. Por que muitas pessoas não estão entendendo Deus? O seu jeito de trabalhar, seu jeito de silêncio, seu jeito de fazer, seu jeito de falar, o seu jeito de ordenar as coisas. Porque não dá para entender como que Deus trabalha na nossa vida de uma forma que a gente não esperava. É porque no mundo do Senhor é o mundo do Espírito e não é o mundo da carnalidade. Porque, meus irmãos, quando Deus ele age no Espírito, uma das fontes que bate nós contra Deus é as nossas emoções, as nossas ansiedades e os nossos desejos de escolha. Nós não queríamos daquela forma, mas Deus achou melhor daquela forma, porque nós olhamos o mundo natural. O mundo invisível só pertence ao Senhor. Então ele consegue ver aquilo que nós não conseguimos enxergar.
Às vezes nós fazemos um tropeço aqui, para amanhã, lá 10 anos depois, Deus ensinar a vocês. Por isso que Oséias capítulo 4 diz assim, ó, Deus faz a ferida, pum, e ele mesmo a liga. Por quê? Porque o Senhor ele trabalha de um jeito para nos ensinar. Mas nós, como ser humano carnal, que estamos aqui nesse mundo físico e metafísico, não entendemos as coisas do Senhor. Agora, o que quer dizer isso? Por que está acontecendo? Meus irmãos, nós estamos errando em nossos ensinos. O maior ensino que nós temos visto hoje, estou até me arrepiando hoje aqui, o nosso maior ensino que vemos hoje é o ensino sobre falar de armaduras espirituais. Nós vamos lá no Efésios capítulo 6 e ficamos falando de flecha, de arco e flecha, de capacete, de escudo, e dizer que o diabo é invisível, mas que nós podemos lutar contra ele, dizer que ele anda no nosso redor, e tal, e bater de frente com aquilo. Mas, na realidade, nós estamos esquecendo também que não é somente a batalha espiritual, que não se torna somente a batalha espiritual. Se torna, o que nós temos que entender é que no meio da batalha espiritual tem também o que? As potestades, né? Tem também os principados, lógico, tem, maravilha, mas o que também tem? Temos o plantio, essa vinha aí que eu acabei de falar. Por causa dessa vinha, muitos não conseguem lutar contra as potestades que não se vê. Por quê? Porque a vinha, ela é o seguinte, por que Nabote morreu? Nabote morreu, né? A Bíblia diz que Acabe queria a vinha de Nabote, ficou lá tristão, sua esposa, aquela Jezabel, falou, mas por que você não está comendo, não está bebendo, está jejuando o quê? Por que está nervoso? Queria a vinha de Nabote, não quis. Nabote morre, né? Através de uma mentira, né? Eles pegam Nabote ali e apedrejam Nabote, mas entende que Nabote morreu por defender a vinha do seu pai. E é aí que eu quero começar esse estudo. Quando nós temos essa vinha que Jesus falou, é uma vinha do nosso pai, ou seja, essa vinha ela é espiritual, essa vinha ela não é natural. Então, a vinha do meu pai, quando Nabote defende isso, nós trazemos para um mundo hoje espiritual. A vinha que Jesus falava, os campos estão brancos, os ceifeiros, e Paulo dizendo que nós somos lavradores de Cristo. Então, essa vinha, ela deve ser muito bem cuidada. Mas a vinha é a igreja, pastor Júlio? A vinha é a obra? A vinha é a clínica de recuperação que o senhor tem? Não, não é essa vinha. A vinha é o tempo que vivemos na terra peregrinação, e a vinha, nós participamos dessa vinha, tanto liderando ela, como também sendo a vinha do Senhor. Nós somos a vinha do Senhor também. Além de nós sermos a vinha, nós somos os vinhateiros. No mesmo instante que somos a vinha, somos os vinhateiros de Cristo, como o apóstolo Paulo diz em sua carta aos Coríntios. Então, por quê? Porque se um dia alguém me pregar para mim, pregou e trabalhou na vinha do Senhor. E eu fui salvo da vinha. E agora eu vou, como o vinhateiro, buscar outras almas nessa vinha. Então, na verdade, o profundo dessa questão é, nós estamos vivendo num mundo natural. E imaginando que esse mundo natural, ele tem um portal que te transforma no mundo invisível. Esse não erra, esse não esquece, esse é eterno. Nós vivemos numa carne passageira, mas dentro de nós existe corpo, alma e espírito, e o espírito é eterno, ao ponto que ele volta para Deus, porque Deus é eterno. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando que a nossa luta não é somente contra demônios, a nossa luta é nossas escolhas. E uma dessas escolhas, né, está no livro de Jó, capítulo 4, versículo 8, que diz assim, ó, segundo tenho visto os que cultivam a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo ele escolhe. Então, o que está acontecendo com a terra? Por que a terra da iniquidade cresceu? O amor de muitos se esfriou. Mas então o amor é onde? O amor é carnal ou espiritual? O amor carnal, ele é um amor passageiro. O amor espiritual, aquele que não é fingido, que Paulo diz que é eterno, que fica a esperança, a paciência, amor, e o que suporta, o que fica o amor, esse amor é espiritual. Então, por isso que a iniquidade cresceu. Porque você deixa o espírito para viver na carne. Claro que isso já está na Bíblia Sagrada. Mas são suas escolhas que você faz aqui na carne, você leva para o mundo espiritual. E é aí que atinge o mundo espiritual e ele não tem dó, né? Então, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Né? Tudo que ele plantar. Por quê? Porque o mundo espiritual, ele vai ter que dar a resposta daquilo que foi almejado em carne. Entende? As escolhas de Cristo, né, foi para que nós tenhamos vida no Espírito. Ou seja,
Jesus preferiu padecer na sua carne para que nós tenhamos vida em espírito. Então, você pode ver que tudo que afeta a carne, nesse mundo que nós estamos vivendo, tem uma resposta que não é da carne, às vezes, mas sim do espírito. Às vezes a gente fala assim, o homem matou, morreu. Matou, morreu, porque é assim que funciona aqui embaixo. Negativo. Ele matou e morreu, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, a questão não somente é nessa morte, mas a morte eterna. Então, o mundo espiritual, ele vai te responder de alguma forma. De alguma forma. Ele vai entrar nesse mundo aqui e vai falar, o que vocês fizeram, atacou lá e de lá veio a cobrança. A balança da justiça de Deus, que é espírito. Olha lá, o homem perverso causa contendas, de amor separa os maiores amigos. O que semeia perversidade, colhe males, e o castigo da sua indignação será completo. Então tem leis no mundo espiritual que você não conhece. Essas leis, elas demoram algum tempo, ou também pode ser apressada em algum tempo. Ela depende de Deus, né? Então, abre-se um portal quando você pratica o mal. Esse mal vai para o mundo espiritual, entra numa balança lá naquele mundo, você não vê, está aqui tranquilo, aqui ó, tá, esqueceu o que você fez, tá tranquilo, mas lá está uma balança. Lá está uma balança. Se aqui em carne você não executar a sua carne e chorar, pedindo misericórdia, não entra essa oração no mundo espiritual e Deus não pode te perdoar. Então, se você não se humilhar, a balança lá fica lá e ela vai empurrar para este mundo a resposta para também morte carnal, pessoas perdendo dons espirituais, desviando da igreja, afastando de Deus e perdendo também a presença do Espírito Santo, que é Espírito Santo. Espírito Santo. Todos estão entendendo da glória de Deus? Todo mundo está entendendo? Está forte ou não está? Vocês estão entendendo que é um portal. Tudo no mundo aqui abre um portal para o mundo espiritual. E é uma cobrança. Ele não faz. Eles trabalham 24 horas por 48. Esse mundo, vocês dormem. Neste mundo vocês sentem sono, neste mundo vocês fazem o que for, mas naquele mundo lá fica te observando, esperando o que você está trazendo para depois a resposta vir imediata. Então, toma muito cuidado que esse mundo espiritual, ele te fica observando, ele te vê, então realmente eles já estão preparados para te dar a resposta automática. Quando o mundo espiritual estava preparando, Jesus estava pronto para morrer, quando ele entrega o Espírito, o mundo espiritual recebe a morte de Cristo, né? E o próprio Deus, né, que é Espírito, ressuscita Jesus. Vocês podem ver que muita gente fala, Jesus ressuscitou. Não, Deus ressuscitou Jesus. Está na palavra de Deus, depois vocês procuram lá. Tá certo? Então, tudo que você planta, você vai colher, né? A colheita virá de dores, né? A Bíblia fala. Então, o acordo com a semente semeada é o que nós colhemos nesse mundo, né? Gálatas capítulo 6, versículo 7, quiser dar uma olhada, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso também se fará, mas cadê Deus? Deus está aqui com o homem? Não. Onde está Deus? Alguém consegue enxergar Deus? E é por isso, então, Deus está intrometendo na nossa vida aqui. É o que isso, então o texto, ó, não vos enganei, Deus não se deixa escarnecer, entra na carne. Tudo que o homem se merece, falar, peraí, Deus vai cobrar aqui e vai cobrar lá. Então, ele domina os dois mundos. Ele é tanto dono deste mundo, natural e físico, e metafísico, como também do mundo espiritual. Então, ele vai sair lá do céu, sem nós nem olharmos para ele, nem imaginarmos que vimos ele. Em espírito, ele vai dar a condenação àquilo que foi feito em carne. Então, esse mundo, meus irmãos, ele é paralelo com o mundo espiritual. E é por isso que nós erramos direto, porque nós não ficamos no mundo espiritual todas as 24 horas. Porque se nós ficarmos no mundo 24 horas espiritual, iremos padecer, a gente tinha até medo de falar em nome de Deus. Por quê? Porque deixamos, né, às vezes, o mundo espiritual. E paramos de temê-lo, e aí depois caímos em várias situações e tentações aqui neste mundo. Porque quando você está ali curtindo, você não está imaginando que tem um peso, né, a ser cobrado depois no mundo físico, tá certo? Ainda onde andam demônios, legiões de demônios, rugindo ao nosso derredor, quem se possa tragar. Então, olha só como você está andando em perigo. Vocês estão em perigo. Eu estou em perigo. Nós estamos em perigo, meus irmãos. Nós estamos em perigo.
a todo momento, porque este mundo pesa as nossas ações e ainda tem demônio nos rodeando, tentando nos derrubar, nos tragar, nos matar. Então a coisa é muito séria. Então hoje, por que muitas pessoas, as pessoas estão assim, falando mal do outro, odiando o outro, fazendo coisas terríveis? Por que eles estão assim? É porque Deus, muitos deles deixou crescer. Deus abateu várias árvores Deus já cortou. Mas tem gente que está 30 anos fazendo fofoca da vida dos outros e não morre. Porque Jesus falou assim, deixa o joio crescer. Porque a maioria deles tem até o temor do Senhor. Tem o nome do Senhor e por isso que estão vivos. Mas não que Deus quer que eles fiquem vivos. É por causa do temor da lei de Deus. Quando se teme a Deus. Né? Então vai lá, vão crescendo, vai chegar uma hora que o jogo vai ser cortado. Então é necessário que ele cresça, porque o semeador dormiu, então deixa ele crescer. Mas tem outros que Jesus olha para a figueira, vai comendo, não dá fruto. Então esse tem que ser cortado, secou-se a figueira e tem que ser cortado. Mas a questão do mundo espiritual é muito séria. Certo? Este mundo, ele não é visível. Este mundo é além do nosso entendimento. Paulo disse, olha, acabei de descer num lugar chamado Terceiro Céu. Se eu falar que é bonito, eu estou esnobando aquele lugar, mas minhas palavras são inefáveis para falar de que lugar é aquele, né? Então, quando Jesus ele orava para o Pai, os fariseus ficavam assim, olhando, para quem que ele está falando? Ele está falando com o Pai, mas como assim? Os discípulos não sabiam o que era oração. A oração é o único jeito de você, com a tua voz, entrar no mundo, nesse mundo aí que tem uma vazão para cá, tá certo? Esse portal. E aí, para abrir esse portal, só o sangue de Cristo. Você ora aqui, o portal se abre através da unificação de Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo diz em suas cartas, que somente há um intermediador entre Cristo Jesus e o homem. Então, somente ele pode intermediar nesse mundo físico, metafísico e espiritual. É muito sério isso, meus irmãos. O que eu estou falando para vocês, guarde esse ensino. Guarde esse ensino, porque isso é sério. Nesse exato momento, o mundo espiritual está me vendo. É muito sério. Se Deus não tiver misericórdia, o mundo espiritual me pune e pune você também. Porque ele é feito para isso, para punição. O mundo espiritual é feito para punir. Poucas vezes foi feito para absolver. E através de Jesus Cristo, essa absolvição ganhou força. E hoje Deus tem misericórdia de nós. Então tem que tomar muito cuidado, que tudo que vocês fazem tem alguém te olhando. Não é somente Deus, meus irmãos. Os demônios também. Certo? Ai, Deus está em todos os lugares. Mas em todo lugar também tem demônio. Ah, o demônio não é onipotente, onipresente. Mas todo lugar tem demônio. Todo lugar tem demônio. Deus tem todos, sendo um. E os demônios são vários, são legiões, e eles estão em todos os lugares. Você vai no Japão, tem demônio. Você vai todo lugar tem demônio. Então a questão é, os vigias espirituais não dormem. Lembra que a Bíblia disse, ó, se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela, porque o sentinela é carnal, e Deus é espírito, ele não dorme. Ele não dorme. Então quando vocês estão deitados na cama, dormindo, tem demônios te observando. E anjos também podem te proteger. Então esse mundo é muito real e é muito sensível também. Olha só que interessante. Vamos lá. A semeadura espiritual. O que é semear? Semear é você plantar. A vinha está lá, já teve a preparação da terra, então vamos plantar. O que era a preparação da terra que Jesus disse em Lucas? A preparação da terra era o seu sacrifício. Preparou todo mundo para receber. Depois a semente devia ser jogada. Aí vamos ver se toda a terra que estava preparada vai dar plantio. Por quê? Porque o que fizeram com a terra? Endureceram. Deus preparou a terra e foram lá em alguns terrenos, pegaram os lotes em algumas situações e fizeram seus lotes de suas próprias vinhas. Todo homem estava preparado para ouvir o evangelho. E por que hoje não há preparação, como diz em Lucas? Um é pedregoso, outro é espinho, outro ouviu a palavra e logo desvaneceu. Por quê? Porque os homens amaram mais este mundo. Então, sujou, planeou, aquilo que estava planejado foram destruídos. Agora vamos ver o que é semeadura. Olha o que diz assim, ó. Olha o que o Salmo 120 diz, ó. Salmo 126, versículo 5.
Os que semeiam com lágrimas recolherão com cânticos de alegria. Tá. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com cântico de alegria, trazendo consigo seus feixes. Tá, o que é? É uma semeadura espiritual. Então ele plantou choro e tristeza. Tá, choro e tristeza físico. Mas o que fez o teu choro, a tua tristeza, te dá uma alegria lá na frente. Quem te deu essa recompensa? A lágrima não foi, porque a lágrima secou naturalmente. Você chegou, enxugou, acabou. Mas no mundo espiritual, o tempo passou e Deus foi justo. Então esse portal do mundo físico precisa ser bem melhor entendido, porque se eu poderia muito bem fazer esse ensino aqui, ó. Deus nos vê e ele dá recompensa, tem demônio que nos vê, acabou. Não, mas eu quero trazer vocês para o outro lado. Eu estou fazendo uma curva no ensino, para que vocês entendam do outro lado uma dimensão maior. Quem está entendendo da glória? Está muito forte, né? Tá bom? Tá bom esse ensino? Então, eu poderia falar, não, Deus está me vendo, os demônios estão me vendo, acabou o que eu fazer, já era. Não, mas eu estou falando para vocês que tem um portal que vê, que tem uma balança. Amém, meus irmãos? E essa balança é muito justa. Tá certo? Para toda atribuição da carne e toda atribuição físico e metafísico. Então, o mundo espiritual anda lado a lado com você. E tem que tomar muito cuidado. Que é poucas coisas que vocês fazem, que vocês acham que é pouco, mas para o mundo espiritual foi muito. Certo? Foi muito. Quer um exemplo? Quem quer um exemplo? Só vou dar o exemplo se todo mundo falar. Quem quer um exemplo? Então eu vou falar. Olha só, presta atenção. Você descarrega um revólver na cara de uma pessoa. Ele morre. Você é chamado do quê? Estuprador ou homicida? Do que você é chamado? Do que é? Homicida. Tá. Agora vamos para o mundo espiritual. Vamos para o mundo espiritual agora. Olha o que diz. Presta atenção. Aquele que aborrece o teu irmão já é um homicida. Então, veja a nossa visão com a visão do Espírito. É totalmente diferente. Então, por isso que andar aqui é muito sério. Você está entendendo? Só de olhar para uma mulher, já cobiçou contra ela. Então, são coisas pequenas que nos fazem entender que é de muita responsabilidade a nossa existência. A nossa vida, ela é muito séria. Certo? Então, o mundo espiritual, ele não pensa como um natural. Então, vocês precisam entender. Aborreceu o outro irmão, você já matou ele, deu um monte de tiro na cara dele. Então, é por isso que não é brincadeira. Aí Jesus fala, nunca peguei numa arma, mas já aborreceu o teu irmão. Já matou. Matou. Né? É homicida. Então, a questão é da semeadura e da colheita neste mundo. É espiritual? Claramente que é. Ele vai ser cobrado? Claramente que vai. É muito sério isso, tá certo? E eu preciso melhorar, você precisa melhorar, todos nós precisamos melhorar, porque isso aqui é muito sério. E para entrar nessa estreita, nessa situação estreita, deve ser realmente tomado de muita precaução e muita vigilância. Olha só que interessante. O que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção. Mas o que semeia no espírito se fará vida eterna. Mas tá bom. Quem semeou na carne vai receber corrupção de quem? Da carne? Não. Do espírito. O espírito vai ser corrompido, então ele vai ser cobrado espiritualmente. Olha só que interessante. Mas quem semear somente no espírito vai ceifar a vida eterna. Porque não teve corrupção, porque no espírito não há corrupção. O espírito é incorrupto, mas a carne é corruptível. É por isso que Deus derramou teu espírito. Porque sabia que o espírito revivificaria a carne, como está escrito nos livros de João. Então a colheita do mundo espiritual será muito terrível.
Olha só, fica vendo como que é interessante. Lucas 10:2. Grande é a colheita, mas os obreiros são poucos. Rogai ao Senhor da colheita que envie obreiros para a sua colheita. Tá vendo? Deus olhando o mundo como uma vinha. João 4,35. Não dizeis, ainda 4 meses para a colheita? Eu vos digo, erguei os vossos olhos e vejo os campos já estão brancos para a colheita. Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não nos cansamos de fazer o bem, pois o seu tempo ceifaremos e não o vemos desfalecido. Então, olha só, toda a prática do bem tem a balança do bem. Toda a prática justa e vem da onde? Do mundo espiritual. Tá certo? Então, esse mundo espiritual, ele é sensível. Ele é sensível. E se não for Jesus para nos livrar da morte, para nos livrar do perigo aqui nessa terra, você não estaria agora olhando para mim. E nem tampouco eu estaria aqui pregando para você. Porque esse mundo espiritual, ele quer tragar. Ele quer destruir. Certo? Então, precisamos ser mais sensíveis ao mundo espiritual. Lembrar mais de observar. Por isso que a Bíblia fala, observando segundo a tua palavra. E é por quê? Por que nós temos que observar segundo a palavra de Deus? Porque, irmãos, Deus é Espírito. Sim ou não? Espírito. E quem escreveu a Bíblia? O homem. Mas quem que foi o autor? O homem escreveu, mas não foi o autor. O autor é o Espírito Santo. Então a palavra de Deus era inspirada pelo Espírito Santo. Ela foi inspirada. Então ela é Espírito. Então ela faz com que vocês entendam que tudo isso que aqui está guardado na lei, se sendo cumprido, você não sofrerá nenhum dano aqui no mundo físico. O salmista Davi disse que se você fizer isso, você vai ter sua família, vai sentar na mesa com eles e ainda vai ir bem. A Bíblia fala isso, que você vai ser como uma videira plantada em cujas águas nunca faltam. Então, olha só que interessante, Deus colocou a sua visão espiritual para nós avisar que o mundo natural, ele é espionado pelo mundo espiritual. Então, a palavra de Deus, ela nos traz essa luz do Espírito, né? Por isso que a Bíblia fala que ela é uma espada que entra entre a alma e aí o espírito, separa o espírito, medula, né? E ali a Bíblia diz que ele entra na alma e no espírito, entre medula e ossos, e vai entrando, por quê? Porque é espiritual. Porque quem está com depressão, o comprimido só chega até o estômago, mas quem está com depressão, olhando segundo a tua palavra, ela entra lá onde a depressão foi causada, que é no espírito. Então, igreja, o que devemos entender é que não é somente revestir a armadura de Deus, né? Não é somente revestir a armadura de Deus. O nosso desejo agora é aprender com nossos erros. Se você caiu, levantar de novo, ter mais visão, começar a orientar a sua vida e começar a recaminhar a tua vida e pedir muita misericórdia para Deus, para que essa balança não te aprisione, para essa balança não te condene, porque só a misericórdia de Deus para nos manter vivos neste mundo. Então vocês precisam ter muito cuidado. Quando vocês fizerem uma coisa errada, quando o homem não está mais por perto, quando você está ali sozinho, que você fechou a casa, não consegue ninguém entrar para te ver, Deus está te vendo. O mundo espiritual, ele te analisa dia e noite, certo? Tanto como Deus e tanto os demônios também. Para acusar, olha a situação dele, olha o que ele está fazendo. Se Deus não tiver uma obra linda e poderosa na tua vida, e você tiver crédito com Deus, pode ser que você vai ser ceifado pela mão do diabo. Mas tem que realmente estar muito bem com o Senhor. Porque é real a situação daquilo que a gente não vê. Todo dia da nossa vida, todo momento e toda hora. Amém, meus irmãos? Então eu espero que vocês continuem, né, vívidos nesse pensamento, né, trazendo vocês a armadura da fé e também da vigilância, por isso que ele falou, orai e vigiai, né, para que não caia em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então eu espero que vocês tenham esse comportamento, tá certo? Tá? Vou ficando por aqui, tá bom? Hoje eu encerrei um pouquinho mais cedo, por causa do cansaço. O Espírito Santo também ele entende minha carne, ele sabe que eu sou um homem que ainda está em carne, que minha glória cai a qualquer hora, cai a qualquer momento, e meu cansaço chega também.
Assim como Jesus foi dormir na polpa do barco, eu também agora vou dormir na polpa da cama. Mas, igreja, queria agradecer a Deus pela vida de vocês e dizer a vocês nunca parar de analisar isso. Sempre, sair de casa, lembra, tem alguém me vendo. Não vamos colocar que é Deus, não faça isso. Imagina, ó, aquele mundo espiritual. Lógico que é Deus, não vou tirar a glória do Senhor, Ele vê tudo. Mas vamos imaginar que tem um mundo aberto, com justiça, com demônios te vendo, com potestade te vendo, com principados te vendo. Está tudo te analisando, tanto os demônios como Deus, e como a balança da sua justiça. Então, às vezes vocês, em pensamentos, vocês ficam... por que muitos de vocês estão com a vida toda destruída? Porque em pensamento, você falou mal da irmã. Em pensamento, você, no mundo espiritual, vê pensamento. Vocês estão entendendo? Então aí vocês esquecem, mas Deus não esquece. Entende? Né? Deus não esquece. Deus jamais vai esquecer. No pensamento vocês esqueceram, mas Deus não vai esquecer. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de comportamento e analisar todo fato. E outra, toda ação tem uma reação. Tanto seja em pensamento, em emoções, em tudo. Por isso que não é fácil a nossa vida. Porque nós carregamos essas emoções, esses sentimentos carnais que levam para afetar o mundo espiritual, que vem cobrança em dobro. Tá certo? Então, queria agradecer a Deus pela vida de vocês e por tudo, né? Queria também aqui ajudar a clínica de recuperação, né? Vocês que querem ajudar a obra de Deus na clínica de recuperação Casa Mondoleiro, estamos construindo o Lar das Mulheres, né? Hoje chegou mais 140 cobertores, é uma benção. Na transcrição do vídeo aqui, tá bom? As ajudas, eu vou sempre pedir porque vai precisar bastante, certo? Não me deixa chato não, porque eu também não gosto de falar sobre dinheiro. Mas está na descrição do vídeo, você vai lá dizimar, ofertar, vai ser uma benção, tá certo? E lembrando, ó, próximo sábado agora, né, vamos ter essa entrevista juntamente com a mãe menininha às 11 horas da noite, você não pode perder também. Gente, irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe vocês, com muito sono, me trazer essa palavra para vocês, com muito amor, porque Deus sabe que eu amo amar e amo ensinar, tá certo? E foi por amor a vocês que eu trouxe esse ensino. Durma com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus e que Deus os proteja de todo mal e que vocês cada dia mais, lembre-se, né, dessas palavras, onde vocês forem, por favor, meus irmãos. Eu vou encerrar aqui com choro, porque não é tão fácil você estar aqui, né, nesse mundo e só já em acertar, né? A gente erra mesmo, a gente sofre, a gente passa por problemas terríveis, nós erramos demais, mas a gente tem que fazer alguma coisa, porque é realmente muito sério isso. E o tempo vai passando, Deus vai deixando você o tempo e lá na frente Ele cobra. E dizer assim que, mesmo com os olhos cansados, eu estou muito cansado de verdade, estou aqui preocupando com vocês, porque se olhar para mim, meus irmãos, eu não sou nada, eu sou um miserável pecador, sabe? Mas eu tenho qualidades boas, que é ter a sabedoria que Deus me deu, ter o amor que Deus, os dons que Deus me deu, e ser essa pessoa que eu sou, se preocupar tanto com o próximo. Eu nunca deixei de se preocupar com o próximo, deixo de preocupar comigo, né? Às vezes não olho para mim mesmo, não olho para minhas, mas eu olho para outras pessoas. E esses 4 anos dessa forma, e estou muito feliz assim também, porque Deus conta comigo. Sempre me preocupei com vocês e mesmo ainda com sono aqui, não é muito sono, né? Você tem muito trabalho a fazer, mas eu queria tomar cuidado com o mundo espiritual, ele é muito real. Ele é muito real e ele realmente vai nos cobrar, tá certo? Ele vai nos cobrar, tá bom? Então, toma cuidado. Não tem troco, tá? A cobrança, se foi 2 é 2, tá? Se foi 4 é 4, tá certo? Tá? A cobrança será muito grande, tá bom? Então, fica na paz, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe vocês e que o Espírito do Senhor Jesus possa fortalecer vocês, como a minha vida também. E eu tenho certeza que o Senhor, meus irmãos, Ele vai trazer juízo e justiça por todas as obras que o homem fez debaixo do sol. E vamos
temos tempo, né? Vamos se aprimorar, tentar ser melhor, né? Ficar firme com o Senhor Jesus, nos dá graça, nos dá força, né? E é isso, e lutar para ser melhores. Acho que a gente tem que fazer isso, tem que ver os erros, né? Onde caiu, né? A Bíblia diz, lembra onde caíste, né? E voltar às primeiras obras, porque Jerusalém, a futura Jerusalém, a sua glória já está expandida para descer dos céus para a terra. Tá certo? Quem gostou do ensino, diga, eu amei. Quem entendeu tudo, foi perfeito. Deus é tremendo, né? Ele que ensina. Né? Todo mundo gostou do ensino? Foi muito bom? O que vocês acharam? Foi muito bom, né? Foi muito interessante. Você vê de outro mundo, mundo espiritual, de outra forma, né? Então é isso que a gente tem que ver. Não é somente ver demônio, é saber que tem um Deus que vê, não. É outra forma, é um portal que sempre está aberto, nos vigiando a todo momento. Tá bom? Um grande abraço a vocês, fico na paz de Jesus e comentem. Vamos ver aí se você gostou, você vai dar o joinha e vai comentar aqui embaixo. Você que não é inscrito no canal, hein? Se quiser, você escreve aí, tem aqui embaixo. Se não quiser também, fique em paz, descanse o coração. Grande abraço. Comentem aqui, compartilhem para o WhatsApp, para Facebook, tudo, para as pessoas entenderem que realmente não é brincadeira a nossa vida, que não. Nossa vida passa muito rápida e a nossa glória é como a erva que cai e desvanece. E mais a glória de Deus permanecerá para sempre. Que Deus abençoe. Um abraço a todos. Até a próxima. A paz de Jesus.